Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e agradecer a Deus porque estamos tendo essa oportunidade hoje de ouvirmos a palavra de Deus, de estarmos vivos, estarmos aqui para buscar o conhecimento de Deus e buscar a nossa transformação, né, irmãos? Que Deus possa tocar em nossas vidas hoje, que o Senhor possa, através do Espírito dEle, do poder dEle, tocar em nossos corações, em nossos pensamentos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque, irmãos, lá no livro de Samuel, fala sobre o governo do homem e o governo de Deus. E é muito importante esse relato lá, porque a gente olha na história da humanidade e a gente vê que não houve um governo humano até hoje que realmente fizesse a diferença na vida do pequeno, do fraco, do órfão, da viúva, do aleijado, do doente. Sempre estão preocupados com coisas grandes, com coisas banais, grandes, né? Sempre construindo monumentos. Tem dinheiro para tudo quanto é coisa sem necessidade. E para a realidade do povo, principalmente do povo sem recurso, do povo sofrido, nunca há recursos. Eles não falam de dinheiro, nós chamamos de recurso. Nunca há recurso. Então, quando a gente olha para o que vem acontecendo no mundo, na política, no mundo financeiro, na vida das pessoas, nos governos humanos, a gente vê que a solução realmente é pedir para nossas vidas o governo de Deus. Porque o que a gente faz aqui na Terra é enxugar gelo. A gente vai enxugando gelo até o gelo acabar. E vai sendo consumido por pensamentos negativos, energias negativas. A gente trava uma luta insana e sem possibilidade de vitória. Estão sempre enganando a gente que a gente vai ser feliz amanhã. E vão te pressionando de tudo quanto é forma, de tudo quanto é lado. E sabemos que a Bíblia deixa claro lá no livro de Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, que esse mundo é governado por demônios. No livro de Efésios, capítulo 6, que diz que são seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. Ou seja, bondade você só pode esperar de Deus. Não se iluda, nós precisamos de nos animar e de decidir buscar a Deus, nos entregar a Deus. Como diz a Bíblia, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que pode chegar para qualquer um de nós, não é? O último dia da nossa vida a gente não sabe, ninguém sabe. Então, devemos, em primeiro lugar, determinar para as nossas vidas uma atitude urgente, uma atitude de realismo, de verdade, e basear nossas vidas na palavra de Deus, basear nossas vidas no relacionamento com Deus, porque ficamos tentando preencher a nossa vida com coisas materiais e colocando toda a nossa felicidade em coisas materiais, mas se você fizer a conta, você sabe que o material jamais vai preencher o ser humano. O que nos preenche é o amor. E aonde você vai encontrar um amor verdadeiro é em Deus. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas.
que é para o seu bem. Para Deus não faz diferença você amá-lo ou não. Apesar de que Deus deseja o melhor para você, Deus tem você como filho. Mas não vai mudar a vida de Deus o tanto que você gostar dele ou não. Ele vai continuar sendo Deus. Vai mudar para a gente, para nós. Por isso que somos chamados todos os dias por Deus para conhecê-lo através do que está escrito na Bíblia. Infelizmente, hoje as crianças nascem e nem ficam sabendo que Deus existe. Aprendem tudo quanto é tipo de coisa ridícula. Aí já ensina a criancinha de pequenininha a comemorar Halloween, por exemplo. Uma coisa que não faz bem para uma criança. Ficar tendo conhecimento de bruxa, de coisa que dá medo, ao invés de eles levarem a criança para fazer uma festa que dá alegria, que dá ânimo, que dá felicidade, que dá um pensamento de vitória, eles fazem a criança comemorar um dia onde a bruxa só faz maldade, entendeu? E faz medo no coitadinha da criança. Então, esse mundo, ele vive às avessas, de cabeça para baixo, e não se iluda. Você é vítima dele, você é produto dele, você é contaminado por ele, será contaminado por ele, entendeu? Por isso que somos chamados a um novo nascimento, e Deus manda a gente se esforçar. A gente tem que se esforçar, porque lutamos contra forças maiores do que nós. Lutamos contra a nossa carne, contra o nosso gênio, lutamos contra o pensamento da sociedade, que é poderosíssimo, e não vamos alcançar nada e chegar a lugar nenhum pensando assim. Você alcançará quando você realmente começar a pensar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a diferença que você vê de todo homem e mulher de Deus. Aqueles que realmente buscavam seguir os estatutos, os juízos, os mandamentos de Deus, os pensamentos de Deus. O mundo lutava contra ele. A própria igreja, a religião, odiava essas pessoas. Todos foram perseguidos. Se Jesus vier hoje na terra, os primeiros que não vão aceitar Jesus será a igreja, a própria igreja. Porque é uma igreja igual àquela igreja que Jesus foi pregar nela. Igual aquelas igrejas. Igrejas que seguiam doutrinas de homens e mandamentos de homens. Estavam preocupados com a terra, com dinheiro, com poder, com fama. E Jesus pregava a Bíblia. Era isso que Jesus pregava. É isso que importa. Foi por isso que Jesus morreu. Pelo que está escrito na Bíblia. E qual a importância que o mundo atual dá para a Bíblia hoje? Qual a importância que as grandes religiões do mundo dão para a Bíblia hoje? Nenhuma. Nenhuma. Se você não compreender que a luta é sua, e você tem que tomar uma decisão a cada dia de ter um encontro pessoal com Deus, você vai ter muita dificuldade para conquistar a sua vitória. Somos chamados para lutar, irmãos. Livro de Marcos, no capítulo 4, diz a palavra do Senhor assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi,
Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a mensagem de Deus para nós. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Deus te deu uma Bíblia, Deus te mostrou a verdade, Deus te deu ouvido para ouvir, Deus te ensinou a ler. Tudo isso provém de Deus, toda ciência provém de Deus, todo bem, todo conforto, toda sabedoria provém de Deus. Então, entenda bem, você tem ouvido? Presta atenção, ouça o que a palavra de Deus diz. E aqui mesmo na parábola, você já está compreendendo o que está acontecendo, não é? E quando se achou só, os que estavam junto com ele, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Irmãos, estão entendendo o que Jesus revela aqui? Jesus revela para os discípulos que a eles era dado o direito de saber os mistérios do reino de Deus. Mas as pessoas que não são chamadas por Deus, elas vão ouvir por parábolas. Porque você tem que abrir o seu coração, você tem que aceitar a palavra de Deus, você tem que desejar conhecer o projeto de Deus. E quando Deus te dá uma Bíblia, Ele está revelando para você os mistérios do reino de Deus. Porque o que está escrito na Bíblia é o projeto de Deus. Então, o que Deus fala com você quando Ele te dá uma Bíblia? A vós é revelado os mistérios do reino de Deus. Se você não compreender, é porque você tem um coração duro, você não quer compreender. É diferente. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aqui Jesus está repetindo o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Inclusive, lá ainda diz: para que eu os cure. Entendeu? Se você aprender a ouvir a palavra de Deus, Deus vai te curar. E lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15 também, vai estar escrito: para que eu o cure. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Entendeu, irmãos? Isso aqui é outra revelação muito importante. A semente é a palavra de Deus. Você, quando é chamado por Deus,
Lá no livro de Marcos, capítulo 16, Deus diz assim, que você tem que fazer discípulos. E como você faz discípulos? Semeando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E por que Jesus compara a palavra com uma semente? Porque a semente, quando você planta uma semente, ninguém vê nada. A pessoa vai lá, cava um buraquinho, planta uma semente, joga a terra em cima, as pessoas vão passar, vão olhar, não vão ver que tem uma semente ali. Passa o tempo e o que acontece? Como diz aqui, essa semente germina, você começa a ver um broto ali, uma árvorezinha, depois ela cresce no tempo dela, de acordo com o tipo de fruta, de acordo com o tipo de planta. Então, a sua função é semear, é pregar a palavra. A sua função não é obrigar ninguém, não é mandar ninguém, não é escravizar ninguém, não é ficar policiando o ministério de ninguém. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu crescimento, cada um tem o tempo da sua conversão, e cada um vai converter se quiser converter também, porque Jesus não obrigou ninguém a se converter. Tanto que ele está explicando aqui, você vai, semeia, aí tem um que se encanta, fica naquele entusiasmo, igual você vai nessas igrejas, é aquela pessoa naquele entusiasmo, mas aquilo é tudo fogo de palha, entendeu? Pessoa que não deixa a palavra entrar de verdade no coração. E como Jesus falou aqui, os espinhos a sufocam e não dá fruto, né? O outro, por exemplo, as aves do céu vêm e comem, e vai por aí afora. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada aos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Isso acontece muito em famílias de religiosos. A pessoa está lá na droga, no álcool, com a vida desgraçada, viciado. A igreja crente vai lá, pega a pessoa, Deus dá uma Bíblia para a pessoa, Deus tem um encontro pessoal com aquela pessoa, ela sai da religião e vem para ter um encontro verdadeiro com Deus. E aí, o que acontece? Por causa da palavra, por causa da cultura que ela recebe, por causa do confronto que essa palavra tem com a religiosidade, essa pessoa sofre perseguição, não é? Eu cansei de sofrer perseguição, eu sofro perseguição até hoje, entendeu? E aí, a pessoa o que faz? Ao invés dela olhar, falar, olha, Deus me tirou do Egito, olha de onde Deus me tirou. Quem sou eu para que Deus venha falar comigo? Quem sou eu para que Deus me dê uma Bíblia? Se a pessoa, ao invés da pessoa olhar da onde que ela saiu, como que ela estava, o que ela tinha, qual era o futuro dela, qual era a perspectiva, e falar, não importa a pressão que vamos fazer, eu tive um encontro pessoal com Deus, até porque quem faz o batismo verdadeiro segundo a Bíblia, faz de livre e espontânea vontade e faz por convicção. Ele tem certeza que está fazendo uma aliança com Deus, um casamento com Deus. Principalmente as pessoas que eu batizo. Eu não batizo ninguém de qualquer jeito, não. A pessoa tem que querer realmente batizar. Então, sobrevindo à tribulação, à perseguição, você não pode largar Deus, ao contrário, aí sim que você tem que correr aos pés de Deus. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo
e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, esse aqui, o versículo 19, isso acontece muito, principalmente com o jovem. Principalmente com o jovem. O jovem vem naquele entusiasmo, Deus chama ele abre o coração, tem uma experiência com Deus, aí a cultura do mundo, a engrenagem do mundo, a pressão do mundo vem sobre ele, e ele começa a esfriar, até sair do reino de Deus. Isso acontece demais. O que mais a gente encontra na rua é o tal do crente desviado. É o tal do crente caído. Entendeu? Por causa disso. Porque ele não dá valor ao encontro com Deus. Ele tem que estar sempre arrastado para a igreja, sempre arrastado para ler a Bíblia. Né? E não entende que você, quando é chamado por Deus, você é chamado para mudar. E a maior mudança é a luta sua contra o seu gênio. Aquela maldição que você recebeu de família, aquele gênio ruim que você recebeu, aquela cultura do inferno que você recebeu da sociedade, cultura errada de criação. Não que seja por maldade dos pais, não, mas por engano da sociedade. A própria sociedade, que teria tantas coisas decentes para ensinar para uma criança, só ensina coisa ridícula. Você já viu alguma escola que diz para uma criancinha como ela deve tratar os pais, como ela deve tratar os irmãos, ensinar um relacionamento decente, preparar uma criança para o casamento? Olha, um dia você vai crescer, você vai querer casar, então o casamento será assim, né? Explicar para a menina, você vai casar com um homem é completamente diferente o pensamento dele, gosta de futebol, né? Explicar para o menino, falar, você vai casar com uma menina, os pensamentos dela são completamente diferentes do seu. Apesar de você amar aquela pessoa, você vai casar com uma pessoa completamente diferente de você, né? Então, essa pessoa entrar no casamento preparada, ela não entrar cega só pelo amor, pela emoção, pela paixão, ela ia levar a sério a criação de um filho, né? Imagina, uma pessoa casa, tem um filho, bota um filho no mundo, aquela criancinha tem que ficar sofrendo por causa da intempestividade do pai e da mãe, não consegue combinar, não consegue achar um rumo, né? Porque não foram preparados, entendeu? Então, nós temos que entender isso, irmãos. Os cuidados do mundo, as vaidades, os enganos, as ambições, né? Isso acaba matando a palavra de Deus dentro do seu coração e você esfria o teu relacionamento com Deus. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Aqui ele está dizendo o seguinte, o alqueire é um cesto, né? Você não vai pegar uma vela, uma lamparina, ou uma lâmpada, e vai botar debaixo de um balaio, ou vai botar debaixo da cama. Você bota lá no alto, no velador, para clarear tudo, não é? Então, por que ele está dizendo isso? Você foi chamado para semear, você foi chamado para dar frutos. Você não foi chamado para ficar escondido, vivendo a sua vidinha egoísta, entendeu? E colocando sempre Deus num canto, não. Você tem que assumir a sua posição de servo de Deus, você tem que assumir o seu casamento com Deus, você tem que assumir o seu relacionamento com Deus. E se isso não está acontecendo, é porque você não está deixando a palavra entrar no seu coração. Você está endurecendo o seu coração. Como diz claramente
lá no versículo 12 e lá no livro de Isaías. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, versículo 22 aqui, é outra profecia que Jesus deixa claro. Não é? Como Jesus fala, no final dos tempos, tudo será revelado. Hoje, com a internet, com o YouTube, com o Google, você só anda atrás de falso pastor se você quiser. Você só serve a mentira, você só serve a religião falsa se você quiser. Porque qualquer pessoa hoje tem acesso à verdade. A verdade está escancarada no mundo hoje. Não é? E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, irmãos, aqui Jesus está deixando claro, que quando Deus te dá uma Bíblia, quando Deus usa as pessoas para falar a palavra dele para você, quando o Espírito de Deus fala com você, é para você abrir o seu coração e tomar atitudes a cada dia em direção a Deus. Por quê? Porque senão, meu irmão, aqui deixa claro, ao que tem se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso que você vê aí as pessoas lá na frente pagando um preço. Não tem forte nessa terra, irmão, não se iluda não. Não tem forte, não tem poder, não tem sábio nessa terra. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a ceifa. Isso aqui é outra revelação que Jesus está dando. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 15, há uma profecia lá que deixa claro quando será a ceifa do Senhor, o juízo do Senhor, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. E o que as pessoas acham que não haverá um julgamento, elas acham que elas podem viver do jeito que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, e que como Deus é bonzinho, elas serão perdoadas, vai dar tudo certo lá na frente. Jesus está deixando claro, está explicando aqui como que é. Entendeu? E aquilo que não servir vai ser queimado. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Aqui também é importante, irmãos, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 12, você dá uma lida para você entender melhor esse versículo 33. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos.
E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse versículo 40 aqui é muito importante, porque, olha só, quando você fez uma aliança com Deus no batismo nas águas, o que Deus falou para você? Que Ele ia estar com você todos os dias da sua vida. Porque essa é uma promessa que há sobre aquele que faz aliança com Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Aí o que aconteceu? Deus vem agindo na sua vida desde aquele tempo. E o que Jesus está falando aqui? Falando, olha, vocês estão tímidos. Por quê? Eles estavam com Jesus. O que importava a tempestade? Nem se o barco naufragasse, o que importava? Eles estavam com Jesus. Quem está com Jesus não teme nem a dificuldade, nem o problema, nem a peste que anda de dia, nada. Quem está com Jesus não teme fornalha ardente, não teme água, não teme fogo, não teme deserto, não pode temer. Se você tiver medo, você está sendo tímido, você não está confiando em Jesus. Por isso que Jesus pergunta: você ainda não tem fé? Nós somos chamados para ter uma fé sobrenatural. E a fé é em quê? A fé é em Jesus e a fé é na Bíblia, no que está escrito na Bíblia. Se na Bíblia está escrito em vários lugares que aonde a gente vê, Deus estará conosco, se a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não sofrerá danos algum, se a Bíblia fala em vários lugares que as bênçãos de Deus, elas vão te perseguir, elas vão andar atrás de você. Então, há milhares e milhares de promessas de Deus aqui na Bíblia para nós. Aí quando vem uma tempestade, um vento, você esquece que Jesus está com você. Você precisa de dizer para Jesus: Jesus, só vai deixar a gente perecer? Entendeu? Não podemos ser assim, irmãos, não podemos ser tímidos, temos que ter uma fé sobrenatural, temos que amar a Bíblia, temos que amar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Louvado seja